senador Flávio Bolsonaro diz ter votos para barrar Jorge Messias no Supremo Tribunal Federal. Lula e Davi Alcolumbre ainda não se reuniram para tratar de destravar a indicação de Jorge Messias ao STF, mas esse outro fator passou a atravessar essa decisão, que são as eleições. Segundo o jornal O Globo, em alta nas pesquisas, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, tem dito no Senado que tem 35 votos certos para barrar as pretensões do chefe da AGU. E, se a conta for essa mesmo, o risco de pautar a votação de Messias é enorme. Flávio, claro, gostaria de empurrar esse tema para depois da eleição, é o ideal, mas, em resumo, desamarrar esse nó dessa indicação aí não depende só mais do ministro Davi Alcolumbre, Gutapini. Extremamente importante esse movimento de Flávio Bolsonaro. Veja só, também era muito aguardado o posicionamento dele em relação ao Banco Master. Ele estava sendo cobrado, porque não estava falando de forma mais incisiva sobre isso, e agora, na semana passada, nós tivemos o pronunciamento dele ali nas redes sociais, falando do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o que o ministro deveria, pelo menos, renunciar. E agora a gente tem essa notícia também de que ele está fazendo essa articulação dentro do Senado para impedir que o Jorge Messias alce ao posto de ministro do Supremo Tribunal Federal. Veja, se ele conseguir adiar o tanto que ele puder essa indicação, e isso ficar bem claro que é por conta da articulação dele, veja só o quanto ele cresce, o quanto politicamente isso importa, a influência do senador Flávio Bolsonaro, em especial nesse ano eleitoral. As pesquisas dão conta do seu crescimento avassalador, com uma campanha que ainda nem começou, e um candidato até pouco conhecido, porque, veja, ele é um senador da República e nunca teve também uma publicidade tão grande em relação a ele, diferente do Eduardo Bolsonaro, que eu acredito que era mais conhecido do que o próprio Flávio. Mas então, veja, essa atuação dele ali no Senado, mostrando que ele tem já 35 votos, perdão, contrários ao Jorge Messias, isso não é pouca coisa. Ele pode utilizar isso de forma estratégica como esse grande capital também para a sua eleição para a presidência da República. A gente espera que ele continue nesse caminho para mostrar mesmo a articulação que ele tem ali dentro, porque, veja, mais uma cadeira nomeada pelo PT, uma instituição que já está absolutamente aparelhada por esse partido político, isso até mesmo corrompe as bases da nossa democracia, a representatividade. Você precisa ter algum respiro dentro da corte. Então, eu vejo como uma atuação muito positiva do Flávio Bolsonaro, essa coleta desses votos, essa articulação. Até hoje a gente não tinha tido uma notícia desse tipo, inclusive vindo da articulação dele. Pelo contrário, o que nós estávamos acompanhando lá atrás era, num primeiro momento, uma resistência de Davi Alcolumbre em relação ao nome de Jorge Messias, por conta da sua preferência por Rodrigo Pacheco, mas que depois isso estava superado. Era só uma questão do presidente Lula encaminhar a mensagem oficial ao Senado, que é um rito protocolar necessário para que possa, então, haver o agendamento da sabatina lá no Senado. Isso ainda não aconteceu, mas agora esse novo elemento. E quem traz é Flávio Bolsonaro, um presidenciável que só cresce nas pesquisas. Marcelo Rocha Monteiro, a situação de Jorge Messias permanece incerta, agora ainda mais devido à atuação de Flávio Bolsonaro. Parabéns para o senador Flávio Bolsonaro. Toffoli foi nomeado ministro do Supremo para ser um soldado do PT no STF. Flávio Dino, aliás, antes disso, Cristiano Zanin foi nomeado, que era advogado do Lula, foi nomeado ministro do Supremo para ser um soldado do PT no STF. Flávio Dino, esse então nem se fala, foi nomeado única e exclusivamente para ser um soldado do PT no STF. Gilmar Mendes não foi nomeado pelo PT, mas virou um soldado, talvez um general, hoje em dia, do PT no STF. Nós vamos permitir mais um soldado do PT? Nós vamos permitir mais um passo naquela estratégia
que o Zé Dirceu definiu como vamos tomar o poder e isso não significa, não é a mesma coisa que ganhar as eleições, ou seja, ele estava se referindo a tomar o poder via Supremo Tribunal Federal, que foi exatamente o que eles fizeram. Então, parabéns para o senador Flávio Bolsonaro por querer impedir que o PT dê mais um passo e coloque mais um soldado seu no Supremo Tribunal Federal, transformando o mais alto tribunal do país numa base de sustentação do Partido dos Trabalhadores. E lembrando mais uma coisa, né? Já que falamos bastante aí sobre a fraude no INSS, há indícios de que o senhor Messias, como advogado-geral da União, teve conhecimento desses fatos e não fez absolutamente nada, como seria o seu dever.